Naquele tempo, os pastores diziam entre si: Vamos a Belém e vejamos o que lá sucedeu e o que o Senhor nos manifestou. Partiram, pois, a toda pressa e encontraram Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Ao verem isto, reconheceram que era o que lhes tinha sido dito acerca do menino. E todos os que os ouviram se admiraram das coisas que lhes diziam os pastores. Mas Maria, por seu lado, conservava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Entretanto, os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, conforme lhes tinha sido anunciado. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Os pastores voltaram de Belém, cheios de alegria e admiração, louvando e glorificando a Deus por tudo aquilo que tinham visto e o que lhes tinha anunciado. Hoje, 31 de dezembro, é um dia especial para nós também louvarmos a Deus por tudo que nós tivemos durante este ano. E alguns pensamentos devem estar bem claros no dia de hoje para nós. O primeiro é o valor do tempo. Deus não tem tempo, porque Deus é eterno, mas nós temos. Nós temos passado, presente e futuro. Deus é só um presente eterno. Mas porque Deus nos dá o tempo? O tempo nos é dado como algo passageiro, em vista de um fim superior a tudo isso, que é a eternidade. Mas porque Deus nos dá o tempo para quê? Para que nós aqui na terra possamos, fazendo a sua vontade, salvarmos a nossa alma. Por isso Cristo fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. De modo que a coisa mais importante que existe, nossa empresa maior, e a única coisa que interessa é a salvação da nossa alma. Por isso nós temos o tempo. No tempo nós vivemos na esperança de possuirmos a vida eterna. Mas o que é que nós fizemos do tempo? Como é que nós aproveitamos o tempo? 365 dias passaram desde 1º de janeiro. Hoje é dia de nós refletirmos sobre isso. Como eu utilizei meu tempo? E se nós formos observar quantas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo com coisas fúteis que não tinham proveito nenhum para nosso bem. Outras vezes aproveitamos o nosso tempo para ofender a Deus. E quantas vezes isto aconteceu? Como nós utilizamos o nosso tempo? Vivemos hoje numa época que as pessoas dizem que não tem tempo. Eu não tenho tempo para nada. Porque muitas vezes nós utilizamos muito mal o nosso tempo. E nesse 31 é o dia de nós refletirmos sobre a utilização que nós fizemos do tempo. Hoje são tantas coisas que tomam o nosso tempo. Mas o que é o principal? O que é o mais importante? Isso é que temos que refletir no dia de hoje. Eu perdi tempo. Posso dizer que todo mundo perde tempo.
alguma vez na vida. Alguns perdem muito, outros perdem pouco. O que é que eu devo fazer nesse novo ano para não perder tanto tempo? Aí eu sugiro aquilo que eu sempre digo na direção espiritual e, quando é possível, nas confissões. É preciso que nós tenhamos um programa de vida. Todo cristão tem que ter um regulamento de vida. Uma hora fixa para acordar, fazer a oração da manhã, uma meditação, uma leitura espiritual, depois o trabalho, quem estuda, os estudos, um tempo para um lazer sadio, depois à noite, rezar e dormir. Dentro aí o encontro com um amigo, com outro, hoje devido às redes sociais, umas conversas, mas tudo sem perda de tempo. Não quero dizer que vai ficar engessado num programa, mas é preciso que haja alguma ordem na vida. Santo Agostinho diz: guarda a ordem te guardará. E nós vemos como nós perdemos tempo. Aí não tem tempo de rezar, não tem tempo de fazer uma obra de caridade, não tem tempo de estudar. Eu vejo nos jovens isso, como tem essa dificuldade. Às vezes precisa fazer as coisas, deixa tudo para a última hora, não faz, vai empurrando, depois vai e faz de qualquer maneira. Tudo por quê? Porque perde tempo. E perde tempo muitas vezes com futilidades, com conversa boba, coisas com encontros fúteis. Então é preciso ter ordem. Se nós não temos ordem na nossa vida, dificilmente nós vamos ser santos. Formação do seminário, o Brenner está aqui, sabe como é. Tem hora para tudo. Um bendito sino, e quando a gente ouve, diz: glória a Deus, miserere. No seminário dizia: miserere, tem misericórdia. Não é? Quando acordava de manhã, que chegava aquele sino, aquela vontade de ficar deitado, e a gente chamava de aquele minuto heróico, porque tinha que pular. Pulava da cama. Hora de tomar banho, pá. Hora de trabalhar. O seminário que eu fiz, toda tarde a gente tinha que ir para a roça. Tinha um terreno grande, tinha que plantar, capinar. Na quarta-feira era dia de futebol, então era o dia da alegria, né? Quem gostava de futebol, quem não gostava fazia outro esporte. Mas tudo esquematizado para que ninguém perdesse tempo. Tempo difícil aquele, mas todo padre sente saudade do tempo seminário. Por causa dessa ordem. Essa ordem deve ser para nós no dia a dia, se nós queremos realmente nos santificar. Então é preciso ter esse cuidado. Hoje se perde muito tempo. O celular, então, acabou com o tempo da gente. Às vezes as pessoas ficam até 1h da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, vendo rede social, passando mensagem, etc. Preciso tomar muito cuidado, senão no dia seguinte acorda cansado, com preguiça, com moleza, não raciocina direito, com dor de cabeça, nervoso, perdeu tempo. Então é preciso tomar esse cuidado de aproveitar bem o tempo que Deus deu para a gente. Façam um programa de vida, que isso vai ajudar vocês a crescerem na vida espiritual. Então hoje é o dia de avaliar o tempo que eu gastei, como eu utilizei o tempo que Deus me deu. Porque dependendo disso, vai ser a minha eternidade, que não vai ter mais o tempo. Um segundo ponto importante, e aqui nessa homilia estou falando como um pai que fala com os filhos, é o tempo de... Hoje é um dia de gratidão. Nós somos acostumados a pedirmos muitas coisas a Deus. Fazemos promessas, novenas, peregrinações, e é importante que façamos, porque isso mostra a nossa pequenez, a nossa necessidade, mostra que nós dependemos de Deus.
Por isso Cristo disse: pedi e recebereis. E o fato de pedir, não é mandar em Deus, mas pedir, mostra humildade da pessoa que reconhece que quem pode é Deus, nós não podemos nada, nós só pedimos. Mas nós gastamos pouco tempo para agradecer. E nós temos muito mais coisas para agradecer do que para pedir. Quantas coisas aconteceram durante a nossa vida neste ano? Cada um em particular vai ter inúmeras coisas para agradecer a Deus. Nós aqui na capelania, quantas coisas temos que agradecer? Não é? Esse ano a nomeação do Dom Luiz, a vinda dele aqui celebrando a missa na forma extraordinária, a ereção da capelania, a nossa nomeação como vigário judicial adjunto para ajudar na diocese, participação na vida da diocese, da nossa capelania, do nosso coral. Quantas coisas temos que agradecer. Um grande crescimento a nível diocesano. São graças extraordinárias que nós nem poderíamos imaginar há alguns anos atrás. Isso é muito bom. Deus abre as portas para que nós possamos ocupar o nosso espaço, o nosso lugar na igreja, para crescermos e darmos também a nossa contribuição nessa época tão conturbada em que a igreja vive. Época muito difícil. Por outro lado, o demônio que nos bateu tanto durante uns tempos atrás, hoje, ele pode penetrar para criar uma outra situação de divisão. Então nós temos que ter muito cuidado entre nós para nós sermos sempre unidos. Porque o diabo pode provocar divisões. E vai aparecer sempre como um anjo de luz, muito bonitinho, com muita piedade, com muito espírito de querer coisa boa, porque o demônio age sempre assim, mas provoca divisões. E quando vem divisão, é porque é do demônio. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o demônio se aproveita das nossas fraquezas. E nessa fraqueza a gente cai. E muitas vezes trabalha para que haja uma semeadura de discórdias. Isso não é de Deus. Então, esse cuidado nós temos que ter. Eu digo isso com experiência de sacerdote já há muitos anos. E eu conheço um pouquinho a história da igreja. E eu vejo que todas as vezes que a igreja cresce, que o demônio não consegue destruir por fora, ele penetra para destruir por dentro. E penetra exatamente aproveitando das fraquezas dos seus membros para criar divisões em nome de uma ortodoxia, em nome de uma reforma boa, em nome de zelo, mas é sempre falso. Sempre falso. Isso é porque o demônio ele não é criativo. Ele é sempre o mesmo, repete sempre as mesmas artimanhas. Fez isso no colégio apostólico, fez isso na igreja desde o tempo dos apóstolos até hoje e faz isso nas comunidades, colocando vaidade nas pessoas, colocando espírito de impureza, colocando invejas, ciúmes, fofocas, disputas. Então nós temos que ter muito cuidado para não deixar esse espírito maligno penetrar entre nós. Então, juntamente com a gratidão que nós temos a Deus, das graças que Deus nos concedeu, nós temos que ter a vigilância para que o demônio não possa fazer essa maldade. Daí serem necessários alguns cuidados na nossa vida espiritual. O primeiro, temos sempre reta intenção em tudo que nós fazemos. Retitude de intenção. No Sermão da Montanha, Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. A pureza de coração não diz respeito apenas à castidade, como alguns interpretaram, mas a pureza de coração
É mais do que isso, é pureza de intenção, que inclui também a castidade. Qual é a intenção que eu tenho quando faço alguma coisa? O que é que eu busco? Evidentemente, nós não podemos julgar as intenções das pessoas. E isso é uma coisa muito errada que muita gente faz, que julga a intenção dos outros. Ninguém pode julgar intenção, ninguém pode julgar a consciência das pessoas, porque vai fazer um juízo falso. Nós podemos julgar fatos, olhando diante da verdade, e pronto. E mesmo assim, esse juízo deve ser interior, porque para exteriorizar, eu vou estar expondo a outra pessoa a uma situação vexatória e muitas vezes desnecessária, porque eu devo falar é com ela, e pronto. Senão eu crio a divisão. E aí eu destruo. Toda a obra de Deus eu posso destruir exatamente por esse mau julgamento. De qualquer forma, a retidão de intenção consiste por que é que eu quero fazer as coisas. Isso começa com o padre. Qual é a intenção que eu tenho quando venho aqui celebrar a missa para vocês? Isso tem que estar bem claro aqui na minha cabeça. Quando eu sento no confessionário, quando eu preparo uma homilia, quando eu vou atender um doente, quando vou à cúria, quando vou participar de uma reunião, qual a intenção que eu tenho? Então, essa intenção, essa retidão de intenção é que é muito importante na nossa vida. Mesmo na igreja, nós temos um coral bonito que se dedica, está de parabéns pelo trabalho, pelo empenho de vocês, mas qual é a intenção que tem? Isso é importante. Isso o catequista, isso o coordenador de uma pastoral. Qual a intenção que eu tenho? Se a intenção que eu tenho é de me elevar, é má intenção. Então Deus não abençoa, me derruba. E essa tentação nós temos, eu tenho, estou aqui na frente falando para vocês. Essas tentações nós temos. Já contei para vocês a história do burrinho que levava imagens para a cidade. E quando ele levava a imagem para a cidade, imagens de santos, todo mundo passava diante do burrinho e se prostrava. E o burrinho ia todo faceiro, todo mundo se prostrava diante dele. Até que um dia não carregou nenhuma imagem em cima e ninguém se prostrou. Ele ficou bravo, mas hoje ninguém se prostrou? Claro, o pessoal estava se prostrando para as imagens, não para ele. Acontece que nós somos esse burrinho. Não vamos sair por aí dizendo que o padre chamou vocês de burro. Não, nós somos esse burrinho no sentido de que nós carregamos Jesus. É para Jesus o louvor. É para Jesus a honra. Mas muitas vezes nós queremos tirar Jesus de nós, queremos que a honra venha para nós. Isso é um problema sério na igreja. Sério. É uma disputa de poder muito grande nas irmandades, nas associações, nas pastorais, no meio do clero. É uma tristeza. E qual é a intenção que se tem? A intenção que Deus nos dá, e Ele nos diz qual deve ser, é a sua glória e a salvação das almas. Não pode ter outra. Até quando o padre deita na cama para descansar, ele tem que se deitar para descansar, para ele estar bem, porque depois ele vai ter que trabalhar na salvação das almas. E ele precisa descansar. E o povo tem que respeitar isso. Até quando ele vai sair para relaxar um pouco, num lazer sadio, e cada padre tem os seus gostos aí, desde que não faça coisa errada, tem que fazer para isso. Tem que relaxar, descansar, porque senão fica louco. É muita coisa. Não é? Ou então cai de outra forma. Mas essa intenção, nós temos que ter. Qual é a intenção que eu tenho na minha vida? Mesma coisa, o casal está namorando aí, vai se casar. Qual é a intenção que você tem quando vai se casar? Só para usar da outra pessoa? Então, sai disso. Sai disso, que a outra pessoa não é seu objeto. Tem que ter uma intenção muito mais sublime. E assim,
até o trabalho, vai conseguir um emprego, muito, qual é a intenção que eu tenho nesse emprego? Qual é a intenção? De modo que essa retidão de intenção é extremamente importante e nós vamos ser julgados por isso. Os fariseus faziam tudo certinho, por fora. Cumpriam a lei, ainda até discutiam os mínimos detalhes. Uma coisa que quase não se fala, mas existia uma escola dos fariseus que até discutia se podia comer um ovo de uma galinha se ela pôs o ovo no dia de sábado. Para vocês verem qual era a preocupação que tinha, era tão grande. Será que a gente pode comer esse ovo? Porque ela não pôs no dia de sábado. Imagine. Mas isso na igreja tem muito também. Uma preocupação muito grande com o exterior e o interior. Qual é a intenção? Por isso Cristo, naquela época, falou para aquele povo: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A sua intenção está longe de mim. Então nós temos que ter reta intenção. Se você fez uma coisa e não deu certo, fiz todo um projeto e deu errado, não foi do jeito que você esperava, se você tem reta intenção, você fica tranquilo. Não vai se estressar, não vai ficar gritando, brigando, porque você tem reta intenção. Eu fiz para Deus. Deus já recebeu. Pronto. Ele não precisa de mim. Agora, se você não tem reta intenção, você se desespera. Então, tem que ter reta intenção em tudo que faz. É o caso do sacerdote que é transferido de uma paróquia para outra. Se tem reta intenção, fica tranquilo. Tranquilo. Para cá, para lá. Se não tem, coitadinho, vai sofrer terrivelmente, vai chegar diante do povo, o bispo fez isso, o bispo fez aquilo, isso é perseguição, aí começa a inventar para colocar o povo todo com pena e tal. Isso acontece lá em Marte, nunca aqui na Terra, mas acontece. Por quê? Tem que ter reta intenção em tudo que se faz. Claro? Entenderam isso? Tá. Segunda coisa é simplicidade na ação. Nosso Senhor diz que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A pomba, por que simples? Porque ela vê o foco. Ela sabe do foco, é lá e pronto. É simples. A vida não é complicada como muita gente faz, é simples. Então nós devemos ter essa simplicidade das pombas. Ver o foco, o que é que eu quero da minha vida. E vou agir de maneira tranquila, confiante em Deus. Vou fazer o que é preciso com diligência, porque eu tenho que ser diligente, tenho que me esforçar, mas sabendo que Deus me conduz. Um exemplo muito clássico, já é clássico, de simplicidade, é Santa Teresinha. Ela dizia: eu sei que eu tenho que ser santa. Não posso ser santa como muitos santos na história, São João da Cruz, uma Santa Teresa, que tudo isso para mim é difícil. A escada da santidade para mim é muito difícil. Mas como eu confio no meu Pai, eu sei que Ele me pega no colo e me leva na escada. Pronto. Quer dizer, esta confiança e esta entrega, ela demonstra a simplicidade. Não precisa complicar as coisas. Não precisa ficar olhando o que faziam os fariseus, que filtravam um mosquito, mas engoliam um camelo. Filtravam um mosquito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas não tinham caridade. Isso na igreja acontece muito. E eu tenho muito convívio com os meios tradicionalistas, isso é muito comum nos meios tradicionais.
tem muito cuidado com o exterior, mas não tem caridade. Não adianta. Onde é que está a simplicidade aí? Graças a Deus, muitos fiéis, e acredito que a maioria, tem esse cuidado com a vida de santidade. Mas é um vício que pode nos atormentar e nos atormenta, de não ter caridade, de critica todo mundo e não tem caridade com quem está do seu lado, não sabe tratar, não sabe perdoar, não sabe fechar a boca, ficar calado ou calada, não sabe guardar silêncio. Por quê? Porque tem que criticar. E isso é muito ruim na igreja. Tudo isso é falta de simplicidade. Ser cristão não é complicado, é simples. Nosso Senhor nos dá um mandamento que é o mandamento do amor. Se não tem amor, pode fazer tudo, mas não anda. Se nós não temos o amor, mas um amor verdadeiro, que leve à doação, que leve à renúncia, que leve ao perdão, que leve ao acolhimento, que leve ao sorriso diante do próximo. Se não temos o amor, ou caridade, que é o amor de Deus, pode cantar aleluia, pode dizer glória a Deus, porque não vai entrar no céu. Porque lá só permanece o amor. Mas o amor não é algo abstrato. Ele se expressa nas obras, nas pequenas atitudes do dia a dia. E é só na simplicidade que nós vamos amar. Olha o exemplo das crianças. Que bonitinho. Como demonstra o amor para nós. Como demonstra amor? Na sua simplicidade, não é? Nós temos que aprender das crianças isso. Então, o último dia do ano é um dia de avaliação, como eu disse, de agradecimento, mas também de avaliação com relação à nossa vida pessoal, na nossa vida de relação com o nosso próximo e na nossa vida de igreja. Somos membros de uma comunidade. É uma graça de Deus muito grande. Nós temos a nossa comunidade, a nossa capelania. É uma graça muito grande, mas nós temos que nos avaliar e, diante de Deus, e diante da nossa consciência, diante da igreja, nós vemos o que é que não está bem, para que assim, amanhã, seja realmente um novo dia, um dia em que nós, decididos, com um projeto de santificação, de conversão verdadeira, nós possamos caminhar. Porque o tempo está passando. Muitos que começaram esse ano já morreram. E sabemos que nós estaremos aqui em dezembro de 2020. Precisamos caminhar. Então, que seja um dia, assim, de avaliação e de propósitos também. O livro da Imitação de Cristo nos diz que, se nós nos propomos a tirar um defeito por ano, em breve nós seremos santos. Se nós não somos, culpa nossa, porque nós estamos fazendo as pazes com os nossos defeitos. E isso é muito ruim. E quem disser que não tem, é mentiroso, porque tem. Então é preciso corrigir. Então vamos pedir nessa missa a Nosso Senhor que nos dê a graça de um conhecimento profundo a respeito de nós mesmos e com a sua graça possamos ter uma verdadeira conversão,
o verdadeiro propósito de mudança de vida, de um crescimento maior, uma prática maior da vida de virtude, e com a proteção de Maria Santíssima, que é quem nos prepara, né, no Espírito Santo, que é a esposa do Espírito Santo, que nos prepara, né, como seu filho, possamos assim caminhar até o céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então agora de pé professarmos juntos a nossa fé.